que você tá rindo aí? Hã? Depois eu comento. Amor, ó. Olha, Letícia, aqui, boa ó. noite. A Toscana já está assistindo. Legal, gente. Vamos chegando, porque faltam 2 minutinhos. Isso, a Letícia, a Dalila, a Oi, Toscana. prima. Aí a Letícia, que já não é ligeira, né? Já disse, estão combinando. Eu coloquei primeiro, tá? Vou deixar isso bem claro. Verdade. Olha que legal, a Leda está assistindo. Leda é uma pessoa muito querida, paciente antiga. Leda Segantini. Leda. Boa noite para você, seja bem-vinda. Maravilhosas. Legal, Leda. Obrigado por acompanhar. Ó, a Dejanira Cordaço também está por aqui, abraço. a Marlene Costa. Oi, Marlene. Que legal, pessoal. Vamos chegando que logo nós vamos começar. Ó, a Silmara Aparecida também está por aqui, boa noite. Olha, a Flávia Borrasca. Que legal, boa noite, Flávia. A Natália, querida. Natália Você Gomes. que é maravilhosa, Natália. Obrigada pelo carinho. Ó, a Lúcia. Toscana, olha que legal, a Toscana disse que chegou a tempo de assistir a live, que foi no Pilates, que Legal. chique, né? Eu adoro Pilates também. Eu vi a Lúcia Keiko, muito Lúcia querida também, lá de Keiko. Londrina, sempre assistindo. Márcia Fine também já está por aqui dando querida. boa noite. Abraço, A Márcia. Juliane Louco também dando boa noite pra Juliane, nossa gente. sócia. É isso aí. Olha Deixa só, eu ver, Marcelo, meu amigo, craque Marcelo. Marcelo Grande e jogador de Gino. futebol, ex-jogador do Atlético Paranaense, começamos jogando juntos, uma honra. E ele está dizendo assim, ó, assunto de hoje, barriga saliente, isso me interessa. Ele já chegou chegando, né? Que legal. Ai, ó, a Sueli Tioco, Oi, Sueli. Sandro de Cátia também. Sandro e a Tuca, eles assistem juntos, casal Que bom. querido. Ó, o Fábio Lopes também está por Fábio, meu aqui. querido amigo, meu Boa cabeleireiro. Eu ia falar. É fácil ganhar dinheiro comigo, né, Fábio? Ó, cortar esse cabelo aqui, ó. Pois 2 é. minutos ele corta. É fácil, mas ele não me deixa tentar. Às vezes eu chego e falo, não, deixa que eu corto. Pra que ir lá no Fábio? Ele fala, não. Imagina. Ou ele confia muito no seu trabalho, eu não confio nada no meu, né, Fábio? Não as sei, duas se eu coisas, prefer, tá me achando. Que legal. Ai, ai. Vixe, Muito bom. peraí, meu amor, que eu fiz. Agora sim, os comentários voltaram. Voltaram? Nossa, nós já temos bastante gente aqui conosco, Legal, que bom, legal. o assunto é bem interessante, né? Sim. Enquanto isso, fazer aquele deverzinho de toda a live, nossa, olha que deverzinho, né? A gente é bem do interior mesmo. Mas fazer aquele dever que vocês já sabem qual que é, né? Copiar o link da live lá no perfil de vocês, compartilhar, porque assim mais pessoas podem assistir a live ao vivo, tá bom? Então, compartilhando o link da live lá no perfil do Facebook de vocês, Isso tá aí. bom? E também inscrever-se no canal lá no YouTube, né, meu amor? Isso aí. Canal Dr. Milton CR Medeiros, Isso. todos os vídeos das lives ficam lá E e outros algo mais. vídeos também. É E bem vocês interessante. assistem e dão um likezinho lá, que é interessante, é importante. Muito bom, gente. Vamos esperar mais 1 minutinho e aí a gente começa, Tô né? pedindo pro pessoal compartilhar o link, eu ainda não fiz o dever, então pronto, já está no meu perfil. Legal. Olha, Catarina, querida, abraço, Catarina, assistindo a gente Boa sempre, noite, né? aqui. Catarina, que é a paciente modelo, ela faz tudo muito certinho. A Jane, querida, a Jane é nossa sócia também, né? O Sempre está pessoal sempre por presente. aqui. É o nosso grupinho, né? É o grupinho de sempre. Legal, gente. Hoje tá muito estranho aqui, ó. Os meus comentários eles somem, depois Sumiram. aparecem. É. Nossa.
A minha mãe, ó, tá por aqui, Oi, acabou de dona entrar. Que Dica, delícia, abraço, mãe. que legal. Saudade. Ó, a Mariane Borges Mariane, também tá por aqui, dando boa abraço, noite Mariane. pra gente. A Branca, que também Branca, não perde a tava nossa live. Que faltando bom. você, hein, Branca? Que bom que você chegou. Legal, legal. Bom, eu acho que a gente já pode começar devagar, né? A gente vai falando, a gente sabe que depois dos 5, 10 minutos que a gente começa a live é quando as pessoas mais se apresentam, mais assistem, né? Ó, a Jana, boa noite, Jana. Olha, a Beth Fornazieri, a Beth é muito querida, boa noite. A Regina Takashima Regina, também. querida. Luciane Bacari. Luciane Bacari. Isso. Abraço, Luciane, que legal. Então tá, gente, vamos começar a falar. Então o tema da live ele é bem provocativo, né? É como nossas barrigas destroem nossos cérebros. Isso é algo importante de se comentar, né? Porque as pessoas têm a ideia de que ter uma barriga saliente é algo que atrapalha a saúde, né? Mas hoje vocês vão saber mais detalhes. A história da barriga, da gordura, que a gente chama de gordura centrípeta, que é aquela gordura acumulada mais na barriga, né? Ela é uma história bastante interessante, porque nem sempre ela foi vista como sendo uma vilã, né? Se a gente imaginar ali no século XVII, quando o açúcar começou a chegar ali na Europa, a aristocracia tinha muito acesso ao açúcar, que era muito caro na época. Então eles comiam açúcar e o que acontecia? Eles engordavam. Então eles ficavam barrigudos. E na época, ser gordo, ter uma barriga grande, era um indício de prosperidade social, financeira. E isso acabou sendo transportado para padrão de beleza. Então, quem gosta de arte deve observar que, por exemplo, Albert Dürer, que era um pintor inglês ali do século XVII, ele pintava e as suas modelos elas eram magras, né? Aí, quando a gente começa a ver mais para frente ali, meados do século XVIII, se a gente olhar lá o Rembrandt pintando, as modelos dele já eram mais rechonchudas, né? O Renoir, as suas modelos eram rechonchudas, elas eram gordinhas, né? Tem um quadro dele chamado A Banhista Loura, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês procuram lá no YouTube, Renoir, Banhista Loura. Vocês vão ver que ele retrata ali uma pessoa cheia de gordura, uma jovenzinha cheia de gordura. Bom, isso foi evoluindo com o tempo, né? E aí, lá no começo do século XIX, que a medicina começou a ter algum grau de evolução e os médicos começaram a observar que acúmulo de gordura não era algo saudável. Mas era uma tradição e isso se estendeu. Então tem um relato de um escritor inglês que passou pela Bahia no século XIX e ele diz que aqui no Brasil as mulheres eram gordas e bonitas. Então, a minha avó, por exemplo, a minha mãe, ela falava quando ela encontrava alguém, nossa, você tá gorda, bonita, né? Então, isso é algo histórico, é algo cultural, né? De imaginar que a gordura é porque a pessoa pode comer mais, então ela é mais saudável. Então, no passado, isso até era uma verdade, né? Então, os pobres não tinham acesso a calorias, então eles eram magros, eles tinham que se virar, eles tinham que trabalhar, se mexer, então eles acabavam sendo ativos fisicamente, enquanto que os ricos prezavam por não fazer nada, por terem todo o conforto, entre aspas, né? E tinham os serviçais que faziam por eles,
Então os indivíduos eram totalmente sedentários e comiam muito. E isso então, depois com o tempo, foi mudando e se observando que a gordura então ela estava associada a doenças. Bom, aí na década de 80, tem um pesquisador chamado Riven, um pesquisador norte-americano, ele que começou a fazer os trabalhos mostrando a correlação que existia entre o ganho de peso com outras alterações, a barriguinha associada com outras alterações, como hipertensão arterial, diabetes, o aumento da resistência à insulina, alterações de colesterol, triglicerídeo. Então, eles começaram, esse pesquisador em específico começou a notar que geralmente a pessoa que tinha barriga grande acabava tendo essas outras coisas, né? Diabetes, ou uma tendência ao diabetes, hipertensão, dislipidemia. E aí os estudos foram avançando, em pouco tempo se observou que as pessoas que tinham esses achados em conjunto, que hoje a gente chama de síndrome metabólica, tinham uma chance muito maior de desenvolver doenças cardiocirculatórias e um índice de mortalidade muito maior do que aquelas pessoas que não tinham barriga e essas outras alterações associadas, né? Então, a partir dali, começou-se a buscar soluções para corrigir o distúrbio metabólico, em especial esse aumento de barriga. Hoje a gente vê que existe uma desigualdade social, por exemplo, no Brasil, né, muito grande, as pessoas estão em situação de calamidade, mas a caloria vazia, a caloria ruim, ela é muito acessível, ela é barata, então as pessoas comem essas calorias vazias, elas não têm nenhum benefício de saúde, né? Então às vezes a gente vê as pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, até às vezes em estado de insegurança alimentar, mas aí você vê que é uma pessoa obesa. Aí alguém desinformado fala, pô, mas não deve estar passando fome porque está gorda, está gordo. Não é assim que funciona. As calorias vazias, essas calorias baratas, desses industrializados que são mais baratos, oferece um nível muito grande de caloria. E essa caloria elevada, esse carboidrato de absorção rápida de índice glicêmico alto, ele faz aumentar a insulina no organismo. E essa insulina aumentada faz o indivíduo produzir ou armazenar essas calorias como gordura. Tá certo? Então, a gente não pode avaliar alguém que está vivendo uma situação de insegurança alimentar pelo peso, porque muitas vezes o indivíduo está tendo dificuldade financeira para comprar comida e ele está acima do peso, tá certo? Esse é um detalhe bastante importante que todos devem saber. Bom, antes de continuar, meu amor, mais uns boa noites aqui, claro, tem bastante gente, né? Sim, ó, a Carla Meneghel tá por Carla, aqui com querida, a gente. Abraço, cara. A Mariane Cristina Bosch já disse que esse é um assunto que interessa mesmo, que ela tá precisando, porque quando engorda a primeira barriga. A barriga, onde a gente acumula a gordura primeiro. Ó, a Silmara Aparecida, que tá por aqui, ela disse que é de Telêmaco Borba, né? Legal, e tá assistindo a gente. Bem-vinda. Apresenta aqui algumas situações. A Lilian Cristina Plastina tá por aqui. Eu dou um oi pra Lilian, e claro, pra Dona Hortência, né? Que assiste junto. A Luciana Botari. Deixa eu ver quem mais. Josiane Bussadori também a ciclista. Verdade. A Renatinha também tá por aqui. A Renata, Andressa. A Maria Célia Cruz também. Maria Célia, minha paciente querida. O seu Antônio de Menezes Barbosa, lá de Paranavaí. Seu Antônio, senti falta do senhor na live passada, viu? Que bom ter o senhor aqui ao vivo. Tá bom ter o senhor ao vivo por aqui. A Maria Zalete dando boa noite. O Valtencir Medeiros. O primo querido, abraço. Rita Isatugo também. A Rita Isatugo, abraço, Rita.
A Cássia Pereira também está assistindo e marcando os amigos, muito legal. Que legal. A Sara Fedrigo também dando boa noite, dizendo que já estamos por aqui. Então, sim, a família toda, isso. A Sara, Cidemar e as meninas. Ó, a Sebastiana Marese, né? A Tiana, querida. Isso, a Silvana Santos também dando boa noite pra gente. Silvana, eu acho que é a Silvana lá de Telêmaco também. Então, nós temos 2 pessoas de Telêmaco Borba. Que bom, assistindo. Maravilha. Ó, a Isa também já está por aqui, dando boa noite. Que bom que você chegou. A Fátima Laroca, a Jaqueline Negrete também dando boa noite pra gente. Olha, a Jaqueline. Ó, projeto Amigo dos Bichos. É isso aí. Legal, hein? A Conceição Zanin também está por aqui. Futura vovó. Ah, é? Que legal, né? Lembra é verdade, que a gente falou você na comentou. live passada. Agora eu me lembrei. Muito bom isso, né? Ó, a Regina Medeiros também está por Regina, aqui, querida, assistindo a gente lá de Najá, né? E a Benedita Arruda também. A Benedita que bom. Arruda. Que legal. Um abraço, Benedita. Todos aqui com a gente. Muito bom, gente. Muito legal. Então tá, então vamos falar um pouquinho do mecanismo. Por que que o aumento da barriga é um perigo para a saúde? Bom, a gente sabe que o aumento da barriga está associado a várias doenças. Há muito tempo a gente sabe disso, a medicina sabe disso. Então, a apneia obstrutiva do sono, né? O ronco quando dorme, isso produz um sono de qualidade ruim, que é uma catástrofe para a saúde, né? Pode fazer nefropatia crônica, que é redução de função de rim. A gordura aumentada, ela diminui o nível de testosterona, que é o hormônio sexual. Do homem, isso pode implicar em redução da libido e da potência sexual. Na mulher, isso implica em redução de libido. Então, vocês vejam como uma barriguinha atrapalha, né? E eu acompanho muitos pacientes que chegam para mim com uma queixa de uma coisa que a gente chama de esteatose hepática. Fez uma ultrassom de abdômen total, às vezes essa ultrassom é só de rotina, e ali encontra um acúmulo de gordura. Né? E aí a pessoa fala, pô doutor, mas eu não bebo, né? Então como que eu posso estar com gordura no fígado? Pois bem, essa gordura do fígado não é por álcool que aconteceu. Nesse caso, aconteceu pelo excesso de açúcar ao longo da vida. Então, o que a gente precisa entender é o mecanismo. Então, quando a gente come o açúcar, um carboidrato de absorção rápida, de índice glicêmico, que é o quê? É o açúcar habitual, o açúcar de mesa, e as farinhas brancas, essas substâncias que têm índice glicêmico alto. Então, o que acontece? Quando a gente ingere, vamos pensar lá, eu comi um pedaço de bolo. Bom, você come um pedaço de bolo, um bolo que foi feito lá com farinha de trigo e com açúcar. O que acontece? Isso vai chegar, passa pelo seu estômago e vai chegar lá no intestino. No intestino você vai fazer uma absorção da caloria, do carboidrato. Né? Então o sistema digestivo quebra esse carboidrato em partes e você vai absorver. Então lá no sangue vai chegar o quê? Glicose, muita glicose. E aí o que o seu organismo faz? O seu pâncreas produz um monte de insulina. Por que ele faz isso? Porque essa insulina vai fazer essa glicose, esse açúcar que está no sangue, entrar na célula. Então esse mecanismo ele funciona para a gente sobreviver, ele é muito importante. Quando a gente vai comendo doce e as massas brancas ao longo da vida, em excesso, o que acontece? A célula ela começa a criar uma resistência à ação da insulina. Então você come aquele carboidrato, absorve, chega aquela glicose no sangue e aí o pâncreas produz um monte de insulina e a célula não responde muito bem à insulina. Então o pâncreas tem que ir produzindo cada vez mais. Então, cada vez que você come açúcar, que você toma aquele cafezinho adoçado com açúcar, que você come um pãozinho, que você come uma paçoquinha, que você come um doce de mamão, que você come qualquer coisa que seja adoçado com açúcar, esse mecanismo está acontecendo. Você sente alguma coisa? Não, não sente, mas o seu organismo vai sendo destruído. Porque quando você come, chega a glicose, o pâncreas produz um monte de insulina. Esse monte de insulina vai fazer o quê? Vai fazer você acumular gordura abdominal.
E aí isso vai aumentando, né? Você toma cerveja com muita frequência, depois a gente vai falar do volume de cerveja que causa mal, vocês vão ver que não precisa beber muito para garantir uma barriguinha só pela cerveja. Mas você vai fazendo isso e cria-se um círculo vicioso. Por quê? Porque quando você está comendo um carboidrato de absorção rápida, um açúcar, uma farinha branca, sem preparar esse intestino antes com muita verdura e legume, com muita fibra, você está aumentando a insulina e isso vai fazer com que o seu organismo armazene aquele excesso de glicose como gordura ali no seu fígado e sua barriguinha vai aumentando. Aí o que acontece? Essa barriga ela é constituída por células gordurosas, na verdade são adipócitos, que são células armazenadoras de gordura. Acontece que esses adipócitos, eles produzem um monte de citocina pró-inflamatória. Então aquela barriguinha que a gente tem, ela é uma barriga que inflama o organismo como um todo. E essa inflamação vai fazer o quê? Vai fazer destruição em múltiplas áreas, né? A gente pode pensar, por exemplo, nas artérias coronarianas, as artérias do coração. Essa inflamação ela vai mudando, vai causando um processo inflamatório na parede da artéria, ali vai grudando um colesterol e um dia você vai fazer uma placa que pode entupir uma coronária e fazer um infarto. Ou você pode ter esse mesmo mecanismo acontecendo no cérebro e você acaba fazendo um infarto cerebral, que é o derrame cerebral. Além do mais, essa inflamação contínua produzida pelo aumento de volume abdominal tira a nossa energia. Porque em nível cerebral, essa inflamação crônica subclínica ela está associada à redução de neurotransmissores, associada à redução de BDNF, que são substâncias importantes para um funcionamento adequado do cérebro. Isso significa que quando a gente tem a barriguinha, a nossa chance de ter depressão é muito maior. E se eu não tiver depressão, eu posso ter uma indisposição. Então o indivíduo pode dizer, eu tenho minha barriguinha aqui, estou tomando minha cerveja, estou muito bem, não estou doente por enquanto, né? Porque vai ficar. Mas aí se você conversar direitinho com essa pessoa, ela vai te explicar que às vezes no meio do dia dá uma moleza, final do dia ela está acabada, ela não consegue mais fazer nada, ela está muito cansada. E ele nem imagina que a causa daquilo ali é aquela inflamação crônica produzida pela barriga, né? Aquela barriga aumentada. Então, nós poderíamos listar aqui muitos estragos que a barriga pode produzir no indivíduo, né? No meu caso, como neurologista, eu presto mais atenção nessa parte cerebral. Então, hoje já é bem conhecido essa correlação inversa entre volume cerebral e volume abdominal. Então, quando se tem uma barriga muito grande, uma barriga aumentada, como existe essa inflamação persistente, o que vai acontecendo? Vai morrendo o neurônio. Consequentemente, vai havendo uma redução do volume cerebral. E ao que leva essa redução de volume cerebral? Leva uma redução da nossa capacidade cognitiva. Então o indivíduo vai ficando com uma memória fraca para as coisas recentes, ele vai ficando com uma lentidão maior para processar um estímulo e emitir uma resposta, ele vai ficando com uma redução da capacidade de raciocínio, enfim, vai tendo uma redução da capacidade em diversos domínios da cognição. Então eu já citei algumas vezes para vocês a respeito de um trabalho publicado na Neurology, eu acho que foi publicado talvez há uns 2 anos atrás, mostrando a correlação inversa. Quanto maior o tamanho da barriga, infelizmente havia um menor volume cerebral. Esse tipo de informação precisa ser divulgada, as pessoas precisam entender, porque a barriga ela foi vulgarizada, não é? Eu mesmo tenho muitos amigos que falam, minha barriguinha, né? A gente se encontrava para jogar futebol, né? Ficava disputando quem tinha a barriga maior, como se aquilo fosse alguma vantagem, né? Isso é uma desvantagem catastrófica, isso reduz a expectativa de vida.
isso aumenta muito a chance do aparecimento de múltiplas doenças. Então é importante que a gente saiba disso, né? Não é uma questão de discriminatória, isso é uma questão de saúde pública. As pessoas precisam entender, né, que a barriga aumentada de volume está relacionada a uma chance muito maior de doenças e uma perda grande de qualidade de vida, porque o indivíduo acaba tendo menos energia, menos capacidade criativa, né? Ele fica inflamado o tempo todo, a vida é pesada para ele, né? O indivíduo que tem um aumento de volume abdominal tem que fazer um esforço muito maior para conseguir os mesmos resultados de um indivíduo que não tem a barriga, né? Porque a vida fica mais pesada para o indivíduo que tem um aumento de volume abdominal, né? Qual o aumento, né? A gente vai falar daqui a pouco dos critérios de síndrome metabólica, né? O que é essa síndrome metabólica? Quando é que eu tenho que me preocupar? Tá certo? Meu amor, mais uns boa noites, hein? Ah, sim. Ó, a Neuza Balduino tá por aqui. Oi, Neuza. Tá? Dando boa noite pra gente. Legal. A tia Cristina também. Tia Cristina, ao vivo dando hoje. Boa noite, amores. Tão gostoso, né? Ouvir. Bem Ela escreveu assim, ó, a Jaqueline Negrete diz que eu sou a estrela da live, mas você é a estrela do projeto Amigos do Bicho. Que legal. Porque eu sempre mostro essa canequinha bonita aqui, ó. Ter você usando a caneca nestas lives e divulgando o nosso trabalho legal. É um privilégio para poucos. É um projeto legal, né? Exatamente. Fantástico. Tem que ser divulgado, né? Sim. Deixa eu ver quem mais está por aqui também, ó. O Almir Luiz de Souza. Ele é marido da Lilian Plastina. Ah, né? Não, pensei que fosse o Almir Zagueirão do Atlético. Não, e ele está dizendo que está assistindo a live. Seja bem-vindo, Almir. Agradece todas as informações que são dadas legal, aqui através da live, né? Valeu. Bem bacana mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Helena Grisio também. A Helena Grisio, a preta, virou a nossa, né? Aquelas participantes Preta tem né? nossos livros. Que também, legal, viu, que Preta? legal. Muito bom isso. Muito obrigada por esse carinho, por estar aqui toda segunda-feira com a gente, viu? Que legal. Isso é muito bom mesmo. Ó, e quem tá aqui com a gente também é a Karen e o nosso amigo Benjamiro. Que honra. Karen é uma das melhores advogadas do Brasil, mulher fantástica, admirável, a gente adora. É verdade. Karen. E o Benjamin, um dos meus melhores amigos, meu amigo Benjamiro, grande ortopedista de ponta, um dos melhores em coluna, muito bom. E era um baita jogador de futebol também. Fizemos uma dupla de ataque, né, Benjamin? Exatamente. Só que ele chamava você de fominha. De fominha. Né? E ele reclamava porque eu falava uns palavrões para ele durante o jogo. Benjamin. Coisa de futebol, né, Benjamin? Tá perdoado, né? Benjamin e Karen que organizaram, não, eles fizeram o nosso casamento, né? Nossos padrinhos, mais foram que mestres de padrinhos, cerimônia. sim. A gente tem um grande carinho por vocês, viu? Sim. E de verdade mesmo. Olha, e quem tá aqui com a gente também, a Daniele Barzon, também tá assistindo aqui a nossa live, sempre com a gente, a Marli Silva, a Marley Macchiori também, Solange Betaza, Adriana Lopes, melhor dizendo, que tá por aqui também, a Eliane Valério, ó que bom ter o pessoal de Najá por aqui, né? Eliane, esposa do Ademir, né? Isso mesmo, ó, nós já temos algumas perguntas e a Karen está escrevendo assim, ó, que honra para nós, de jeito nenhum, foi Seu honra Antônio, para nós. Sim, queria saber que chá é esse. Seu Antônio, esse aqui é água. É água. É água. Que legal. Água na nossa super caneca Amigos do Bicho, projeto Amigos do Bicho. E é isso aí, meu amor, já chegaram algumas perguntas. Vamos concluir aqui, isso, né? Vamos por parte e a gente já vai para as perguntas. Bom, gente, então veio essa definição de síndrome metabólica, né? Daqui para frente, então, vocês vão ter substrato para saber o que é síndrome metabólica e entender que estão correndo risco, né? Então quais são os critérios para a síndrome metabólica? Primeiro, a obesidade central, que é a da barriga. E como é que a gente descobre se está acima ou não?
Então tem as medidas, né? Então a circunferência abdominal, a gente mede ali a nível da circunferência abdominal, vocês podem fazer isso depois da live, pega uma fita métrica e mede ali, né, na altura do umbigo. As mulheres têm que ter circunferência abdominal de no máximo 88 centímetros, no máximo 88. Acima disso já tem inflamação. E os homens pode ter uma circunferência abdominal de até 102 centímetros. Se tiver acima disso, então esses são os números, 88 para as mulheres, 102 para os homens. Depois vocês podem fazer essa medida e ver quem está acima. Quem tiver acima precisa começar a se cuidar com bastante empenho, tá? Outro critério, hipertensão arterial. É muito comum quem tem o aumento de volume abdominal ter pressão arterial acima de 14/8, tá? Outro critério, talvez o mais importante, é a alteração glicêmica. Mas essa alteração glicêmica tem um detalhe, não é só diabetes. O grande problema é o aumento da resistência da célula à insulina. Então, às vezes o indivíduo vai fazer um check-up, né, nos médicos mais que talvez não tenham tanta formação na parte de prevenção, então faz lá aquele check-up, né? Faz lá um colesterol, faz uma glicemia e tal. A glicemia está abaixo de 100, o colesterol está mais ou menos, o médico fala, ó, tá ótimo, pode ir embora, não tem que fazer nada. Né? Volta aqui quando você estiver doente. Essa é uma outra coisa que vai mudar na medicina, está mudando e felizmente está mudando. Consultório médico não é lugar só para pessoas doentes. As pessoas saudáveis precisam também ter um médico de confiança que faça prevenção. Eu sei que não são todos os médicos que se interessam em estudar muito sobre prevenção, né? A maior parte dos médicos exerce só aquela medicina reativa, então cuida do paciente na hora que ele está doente. Mas isso está mudando. Hoje é muito importante você procurar um médico que tenha a formação no sentido de prevenção. Então você faz aquele check-up, a glicemia está boa, o colesterol está ótimo. Não, tá muito longe de estar ótimo. Na verdade, hoje a gente tem exames mais sensíveis e mais específicos. Então, se você vai fazer um check-up, não é só glicemia que a gente faz, a gente tem que fazer hemoglobina glicada para ver como é que foi a glicemia dessa pessoa nos últimos 3 meses. Porque às vezes a glicemia estava boa naquele dia que ele fez, mas com a hemoglobina glicada a gente pode ver a média desses 3 meses, né? Importante fazer a dosagem da insulina basal, a insulina de jejum. Essa insulina mostra se a pessoa está errando na ingesta de carboidrato e a insulina está muito alta, né? Se tiver, é uma situação já de risco para desenvolver diabetes, mas mesmo que não desenvolva o diabetes, esse aumento de insulina, por aumento da resistência da célula, já é suficiente para estar fazendo um estrago orgânico. Essa insulina aumentada, ela aumenta a concentração de gordura no abdômen. Essa insulina aumentada, ela aumenta o processo inflamatório, que vai reduzir a parte de cognição do paciente. Enfim, não se pode ver só a glicemia de jejum e chegar a uma conclusão, né? E aí tem outros exames, como a proteína C reativa, para a gente saber se tem uma inflamação crônica nesse indivíduo. Nesses check-ups gerais é muito importante ver níveis de vitamina. Hoje a gente sabe que uma reposição vitamínica adequada é fundamental para uma boa saúde cerebral lá para frente, como prevenção, né? Eu não estou dizendo que você deve ir numa farmácia e falar, quero um polivitamínico, aí te vendem um. Não, não é assim, né? Mas o médico, seu médico de confiança, ele vai fazer dosagem de vitamina D, vitamina B12, homocisteína, zinco, magnésio, etc. E ali ele vai ver o que está faltando e ele faz uma reposição. Tudo isso funciona como prevenção de doença. Então não é simplesmente fazer uma glicemia, um colesterol, o médico fala, tá tudo bem. No sentido de prevenção, a abordagem e a investigação ela tem que ser mais aprofundada. Bom, outro dado associado a síndrome metabólica é triglicerídeo elevado, triglicerídeo acima de 150. Isso é um problema também.
né? E também o HDL baixo, HDL menor que 40 nos homens e menor que 50 nas mulheres. Então o lipidograma ele dá várias informações para a gente, né? Ah, o colesterol está alto, então você corta a fritura e está tudo bem. Não, o mecanismo para que você acumule colesterol no organismo, que você faça gordura no fígado, não passa só pelas frituras. Talvez o carboidrato de absorção rápida tenha um papel até mais fundamental no controle do seu colesterol do que a própria gordura. Então, isso felizmente está mudando. Eu acho que os médicos que se atualizam, eles sabem que hoje é muito importante a gente fazer uma prevenção, um trabalho preventivo. Não esperar o paciente ficar doente para depois atuar. Tem que prevenir as doenças. É assim que a gente vive mais e com mais qualidade de vida. Tá? Bom, aí você ouve eu falando tudo isso, mede sua barriga, né? Você é mulher, está acima de 88, você é homem, está acima de 102, você é hipertenso, tem um diabetes leve ali, um probleminha de colesterol, você fala, pô, tenho síndrome metabólica, estou perdido, vou morrer. É assim? Não. Mesmo porque você pode ter tudo isso que eu falei e não está sentindo nada. Mas o estrago ele é feito de forma silenciosa. Você não está sentindo, mas essa inflamação crônica subclínica está atrapalhando o funcionamento dos seus órgãos e aumentando a velocidade de degeneração dos seus órgãos. Então, tudo bem, você tem isso. O que eu vou fazer? Então, aí agora nós vamos falar sobre o que nós fazemos quando temos a síndrome metabólica. Quais são os cuidados que devemos ter, lembrando que é muito comum. Em estudos americanos mostram que 40% dos americanos acima de 50 anos têm síndrome metabólica. Gente, isso é muita coisa. 40% da população acima de 50 anos é algo impressionante, né? Meu amor, mais uns boas noites, talvez até alguma perguntinha. Nós já temos até bastante perguntas aqui, viu? Tá. Vamos a elas? O que você acha? O que a gente faz? Bom, a gente pode responder ou a gente pode já concluir aqui nos cuidados. Você pode fazer uma pergunta, depois eu vou falar o que a gente tem que fazer para combater a síndrome metabólica. Tudo bem. Vamos começar com a pergunta então da Jaqueline, né? Da Jaqueline Negrete. Ela diz que conhece pessoas que são verdadeiras formigas, que ingerem bastante açúcar, mas que também praticam muita atividade física e com isso mantêm o corpo em dia. Ela quer saber se neste caso essas inflamações elas também acontecem ou trata-se de pessoas privilegiadas. Não, eu não acho que seja não. Porque é o seguinte, quando você faz atividade física, eu vou falar disso agora há pouco, daqui a pouco, quando você faz atividade física, você inverte todo esse mecanismo. A atividade física ela te protege de várias formas, inclusive reduzindo essa inflamação crônica subclínica. Então fica uma briga do que é bom, que é a atividade física, com aquilo que é muito ruim, que é ingerir o doce com frequência, né? E esse doce com frequência, no final das contas, ele vai vencer a batalha contra o exercício físico. Porque cada vez que o indivíduo ingere o doce, ele aumenta a insulina, ele aumenta a inflamação. E essa inflamação, ela vai destruir um pouquinho de áreas orgânicas. Então, o ideal é fazer atividade física sim, mas se cuidar na dieta. É claro que se você pratica muita atividade física, você não vai acumular barriga, por exemplo. Mas esse açúcar, ele pode fazer muito mal mesmo que você não ganhe peso. Ok. Eu acho que eu já vi que as perguntas a gente vai responder depois, porque a gente vai se voltando mais para o tratamento, né? Tudo bem. Caiu aqui? Voltou. Você tem que ter um médico de confiança que te acompanhe, né? Que pode ser um bom clínico geral, pode ser um cardiologista, pode ser um neurologista, mas um médico voltado para esses temas de prevenção, né? Mas eu tenho aqui umas dicas muito interessantes para vocês, tá? Primeiro, exercício físico. Isso é o item número 1 para o combate da síndrome metabólica. O exercício físico regular, ele vai fazer o quê? Ele reduz essa inflamação crônica subclínica. Como nós já falamos em lives anteriores, o exercício físico,
ele modula a inflamação cerebral, então ele vai reduzir, na verdade, a inflamação cerebral, ele vai aumentar o nível de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, vai fazer a gente liberar a endorfina, que dá a sensação de bem-estar, e o principal, ele aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância capaz de regenerar neurônio, capaz de fortalecer as conexões. Então, o exercício físico ele é de extrema importância, né? E outra coisa fundamental do exercício físico é que ele melhora a sensibilidade das células à insulina. Então, quando você come um carboidrato, você não vai precisar produzir aquele montão de insulina que estraga a sua vida para absorver a glicose para o interior da célula, porque a célula está mais sensível. Então, o indivíduo que come o doce e faz muita atividade física, ele está parcialmente protegido, parcialmente, como eu falei agora para a Jaqueline, tá? Mas a atividade física ela é fundamental. Quanto de exercício físico? A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas a média para a proteção cerebral são 150 minutos por semana de exercício moderado. Uma caminhada de 150 minutos, quer dizer, 30 minutos, 5 dias, ou 3 vezes de 50 minutos, uma caminhada rápida, né? É claro que se estiver numa academia, por exemplo, com um profissional do nível do Evandro, por exemplo, né, que é o marido da Jaqueline, aí ele consegue elaborar um programa de treinamento que vai fazer o indivíduo melhorar tanto a sua capacidade física aeróbica quanto de força muscular. Mas quem não quer ir para a academia ou não tem acesso à academia, caminhada já seria um exercício físico muito importante para ajudar a combater a síndrome metabólica. Bom, segundo item fundamental, mudança de dieta, né? Em lives futuras a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente é o seguinte, a gente tem que reduzir os alimentos de índice glicêmico elevado, né? Hoje em dia você vai na internet e você vê lá índice glicêmico dos alimentos. Tudo que tiver acima de 50 a gente tem que ingerir com muita moderação. Mas basicamente a gente tem que sacar os doces, refrigerante produz um mal absurdo, né? Refrigerante, mesmo que seja o diet, o zero, não importa, até porque o açúcar que se usa no zero, o adoçante artificial, ele é até mais maléfico do que o próprio açúcar de mesa, tá? Reduzir as farinhas brancas, reduzir cerveja. Depois eu vou falar do quanto de álcool a gente pode ingerir. Eu vou falar já. Eu vi um estudo da Clinical Nutrition, que é uma revista científica muito bem conceituada. Eu vi um trabalho muito bem feito, mostrando o seguinte, que o consumo de 7 doses ou mais de bebida alcoólica por semana já aumenta muito a chance do aparecimento de síndrome metabólica. O que são 7 doses? Bom, nesse trabalho eles colocaram uma dose de cerveja como sendo 330 ml, praticamente uma lata, né? Acho que uma lata tem 350, né? Então, se você tomar mais que 7 cervejas, 7 latinhas de cerveja por semana, né, que seria lá 2.310 ml por semana, isso já vai estar te fazendo mal, né? Então, via de regra ali, talvez uma latinha por dia fosse o limite máximo para a gente não ter problema com a síndrome metabólica. O vinho, a dose eles consideraram 100 ml. Então é possível que a gente consuma até 700 ml por semana de vinho, sem que isso aumente a chance de síndrome metabólica, né? Então 700 ml, a garrafa tem 750, né, meu amor? Meu amor que é especialista em vinho. Por quê? Então, teoricamente, né? Depende, né, da garrafa. Depende da garrafa, né? Então, eu falei que ela entendia. Então, aí, se for um garrafão, que garrafão. Então, 700 ml por semana seria o limite de vinho. Acima disso seria muito ruim. Os destilados, eles consideraram a dose como 150 ml. Então, 350 ml por semana de álcool já aumenta, de destilados, já aumenta muito a chance de síndrome metabólica, tá?
Então as bebidas alcoólicas, se ingeridas, tem que ser com muita moderação, né? A ressalva é para a cerveja, que eu acho que é a mais agressiva aí, porque as pessoas tomam muita cerveja e a cerveja tem um índice glicêmico alto, ela é muito calórica, ela faz o indivíduo acumular gordura abdominal e aí tem todas as suas consequências, né? Certamente a gente não vai ver essa informação nas propagandas de cerveja, né? Mas a cerveja, ela não tem nada de bom, absolutamente nada de bom em termos de saúde, tá? Ela só realmente prejudica. Bom, uma coisa importante ainda na dieta é diminuir a ingesta de gorduras trans, que inflama demais e faz aumentar a barriga. Onde estão as gorduras trans? Nos industrializados. Então, nos chips da vida, nas bolachas recheadas, pipoca de micro-ondas, os enlatados, os embutidos. Então, esses alimentos têm as gorduras trans. As gorduras trans, elas são altamente inflamatórias. Tá? Então, devemos diminuir o consumo dessas gorduras trans. Nós devemos tomar como regra que é fundamental aumentarmos a ingestão de água. A água é fundamental, gente. Uma água de boa qualidade, ela muda radicalmente a saúde do indivíduo. Já falei para vocês de um trabalho publicado na Universidade de Westminster, em Londres, mostrando que o aumento de 300 ml de água ingerido em relação àquilo que o indivíduo tomava, melhorou em 25% a capacidade cognitiva. Hoje a gente preconiza que se use pelo menos 40 ml por quilo de água. Então, você tem 60 quilos, você tem que tomar quase 2,5 litros por dia de água. Lógico, no alimento que nós ingerimos, a maior parte é água. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de água extra. Né? E você não deve tomar água só quando estiver com sede. A água você tem que ir tomando regularmente. Final do dia você tem que ter tomado ali 40 ml por quilo de água. Isso reduz a chance de um monte de doenças, gente. A água ela é fundamental para qualquer reação metabólica orgânica. Então, quando o indivíduo toma pouca água e ele vai ficando desidratado, puxa, ele perde disposição, ele dorme mal, ele fica mais irritado, ele fica com a memória ruim. E, às vezes, todos esses sintomas têm um único motivo, a falta da ingesta de água. Não estou falando de suco, tá? Porque suco, mesmo sem a adição de açúcar, esse suco ele tem um índice glicêmico alto. É muito melhor a gente comer a fruta do que tomar o suco. Tá? Quer beber alguma coisa? É água, gente. Essa é a melhor bebida. Né? O café em pequenas quantidades ele é benéfico também. O chá verde é extremamente benéfico, né? E o chá verde não tem limite, você pode tomar o quanto quiser. Tá? Então, esse detalhe da água ele é muito importante. Né? E aí vem o aumento de consumo de vegetais frescos, né? As verduras, os legumes, as frutas, que são cheias de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, né? Aquele prato colorido, cheio de verduras e legumes, e às vezes mistura fruta. Meu amor gosta da mistura do doce com o salgado. Então é muito importante a ingestão desses vegetais, né? Inclusive tem que ser a base da nossa alimentação, né? Um carboidrato ali no almoço, na janta é de pouquinho, né? Um pouquinho de arroz integral, às vezes uma batatinha, principalmente a batata doce, que é muito saudável. E no meio do dia, eu tenho fome. Puxa, então aí nós vamos para as gorduras boas, como um punhadinho de castanha, né? Que aquilo ali é muito rico em ômega 3, as castanhas, as nozes, né? O abacate é uma fruta fantástica, cheia de gordura boa, que traz um benefício enorme para o cérebro. Então tem que saber comer, né? E saber comer é reduzir o carboidrato. Eu não posso comer um pratão de arroz branco com batata, é muito carboidrato, gente. Então essa absorção rápida, ela faz um mal. Você pode falar, pô, eu fiz isso a minha vida inteira.
Tudo bem, eu também, até há 3, 4 anos atrás era o que eu fazia, porque na medicina a gente não sabia disso. Mas eu estou falando de um modo de vida que, se você seguir, sua expectativa de vida vai ser muito maior do que a dos seus pais. Você pode chegar a uma idade muito avançada, produtivo. Mesmo porque, se a gente se mantiver saudável ali pelos próximos 10, 15 anos, aí com o advento e o avanço da nanotecnologia, da biotecnologia, puxa, a expectativa de vida ela vai dar um salto absurdo. E a gente tem que se manter bem até lá. E reduzir a ingesta de carboidrato de absorção rápida é um dos principais fatores para a gente diminuir a chance de doença. Tá certo? Outro detalhe importante para combater a síndrome metabólica é combater o estresse, né? Então isso, a gente já fez lives sobre isso. Saiu um estudo muito interessante numa revista de alto impacto recentemente, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma live sobre isso daqui a uns dias, né? Como a meditação muda radicalmente a saúde, né? Então as pessoas até entendem, começam, mas ninguém persiste. Isso é um erro grande, né? Então nós vamos fazer uma live sobre isso, né? O contato com a natureza, aquela história da concentração plena no agora, que nós já falamos em lives anteriores, mas no futuro a gente volta a falar nisso. Então, combater o estresse é importante, porque uma vida cheia de estresse, um indivíduo estressado, nervoso, ele está produzindo um monte de cortisol, que tem uma ação parecida, ou é um corticoide, que vai fazer você ter mais fome por carboidrato de absorção rápida, faz você inchar. Então, quanto mais estressado, maior seu peso. E aí você entra naquele círculo vicioso de autodestruição orgânica e cerebral, tá? O sono de qualidade é fundamental, né? Nós já fizemos lives sobre isso também. Dormir bem é fundamental para que você reduza a inflamação crônica subclínica. E, por favor, parar de fumar, né? Eu tô repleto de exemplos de pacientes fumantes que têm uma evolução muito ruim. Então, se você vê um indivíduo com uma barriguinha, um copo de cerveja fumando, você sabe que esse indivíduo tem uma chance grandiosa de ter uma complicação grave da síndrome metabólica em pouco tempo. Pode ser um infarto, pode ser um derrame, pode ser uma insuficiência renal, pode ser uma doença de Alzheimer. Então, o tabagismo, ele aumenta a inflamação de uma forma muito intensa. Então, se você fuma, é hora de parar de fumar, porque esse cigarro ele vai fazer um estrago terrível. E chega um momento em que esse estrago se torna irreversível. Aí a gente já não consegue fazer mais nada. E eu falo isso por experiência própria com alguns pacientes, né? É muito triste de ver. Ainda essa semana passada, eu vi uma história assim, algo previsível que a gente pediu, falou, tentou, e o tempo passou e ele seguiu naquele ritmo, e hoje eu vejo com muita tristeza a situação clínica dele. Então o cigarro não pode, ele não cabe na vida de ninguém. O cigarro ele reduz a expectativa de vida, ele vai reduzir muito a saúde do indivíduo, né? Aí tem aquelas pessoas que falam, puxa vida, eu quero é viver bem, eu quero comer o que eu quiser, comer doce, comer carne gorda, eu quero fumar, tomar um monte de cerveja, é a minha opção. Bom, tudo bem, eu conheço pessoas, aliás, pessoas que eu adoro, que falam, não, eu quero ser assim. Bom, o que essas pessoas pensam no geral? Elas pensam no seguinte, eu vou morrer mesmo, né? Eu vou morrer e acabou. Mas infelizmente para essas pessoas não é assim que funciona. A morte súbita nessas pessoas com síndrome metabólica que não se cuidam, ela não é comum. O comum é ter lesão orgânica que deixa sequela. Então o indivíduo vai fazer o quê? Um derrame cerebral, aí ele vai ficar sem falar, sem mexer um lado, né? A esposa, os filhos vão ter que dar comida na boca, levar para o banheiro para fazer cocô e xixi, né? O indivíduo vai sofrer demais e ainda vai transmitir o sofrimento dele para a família. Então quando o indivíduo toma essa decisão, não, eu vou fazer tudo errado, está tudo bem. Tem que pensar direitinho, porque às vezes essa atitude é uma atitude que vai trazer um sofrimento enorme para ele e para a família como um todo, né? Às vezes dá certo, o indivíduo tem morte súbita, acabou,
mas isso é raro. Geralmente tem problemas que vão se acumulando gradativamente, a pessoa vai perdendo a sua capacidade de fazer as coisas sozinhas. As pessoas vão perdendo a autonomia. Então vale a pena se cuidar. Tem que se cuidar sim. Se fizer as contas, vai ver que é bem melhor fazer um esforcinho agora, viver uma vida mais longa, com um período de saúde muito maior, né? E a gente fala de aumentar a expectativa de vida, só que antes disso, o mais importante é aumentar a expectativa de vitalidade, né? Esse é um conceito interessante que o Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard, que é um dos maiores especialistas do mundo em longevidade, ele coloca isso. Ele fala, pô gente, o objetivo não pode ser aumento de expectativa de vida. O objetivo tem que ser o aumento da vitalidade, o indivíduo viver mais, mas conseguindo ter uma vida legal, né? O aumento da expectativa de vida ele vai vir como consequência desse aumento de vitalidade, tá certo? Meu amor, agora pode fazer as perguntas. Olha, nós temos muitas perguntas, algumas perguntas assim bem curiosas, bem interessantes mesmo, mas eu vou começar aqui, já que você estava falando sobre a questão da água. A Jaqueline e a Maria Helena Barreto querem saber se a água com gás ela é tão benéfica quanto a água sem gás. Bom, os estudos que a gente vê mostrando esse benefício todo da água é com água sem gás, né? A água com gás a gente não consegue nem tomar um volume maior, né? Porque aí você vai ocupar espaço do estômago não só com a água, mas também com aquele gás. Então, o que eu estou dizendo aqui é para água sem gás. Água com gás deve ser sempre em quantidade pequena, porque algumas pessoas acham que isso melhora a digestão, né? Algumas pessoas têm um bem-estar quando comem algo pesado, depois tomam uma água com gás, mas o benefício todo, né, esse benefício que os estudos mostram é com a água sem gás. Eu não estou contraindicando a água com gás, não, mas esse volume alto que eu estou dizendo de 40 ml por quilo tem que ser água sem gás, porque se você tomar tudo isso de água com gás, provavelmente você vai se sentir mal. Bom, Marcelo Egino agora tem uma pergunta. Ele fala sobre a geração 5.0, que inclusive é a geração dele. Nossa. A sua também. A minha é quase lá. Aí ele faz um paralelo, né? Porque ele diz que na época, né, de criança, de vocês, as crianças elas não eram tão obesas, né? Hoje em dia já é o contrário. Então ele pergunta, foi o nível de vida que melhorou ou outros fatores sociais, né, fizeram com que as crianças de hoje tornassem obesas precocemente? Nossa, pergunta fantástica, muito né? boa mesmo. Eu diria que tem vários fatores para isso, né? Então, o primeiro fator é o seguinte, é o tipo de brincadeira que a gente tinha e o tipo de brincadeira que as crianças têm hoje, né? Eu e você, Marcelo, a gente foi criado correndo nos rios, né? Fugindo da mãe, jogando bola na rua, né? Subindo em árvores, quebrando um braço, coisa desse tipo. Mãe é ótimo. Né? A minha mãe falava, Nenê, se você for jogar bola hoje, você apanha. Nenê era terrível. Aí o Nenê terminava a aula da manhã, o Nenê sumia, só voltava à noite. Sabia que ia apanhar, mas valia a pena, né? Porque tinha se divertido o dia todo e tal. Então, nós éramos muito ativos, nós não tínhamos nada que nos deixasse sentados ali, parados, né? Exceto um desenho ou outro, e na escola sentadinho. Na escola, no intervalo, o que a gente ia fazer? Jogar bola, ia jogar bola, voltava do intervalo todo suado, a professora brigava, a dona Maria Lopes puxava minha orelha. Então, é diferente. Hoje, como é que funciona? Hoje, as crianças, elas têm acesso à internet e os joguinhos de internet, né, nós temos que admitir, eles são extremamente atrativos. Eles são realmente cativantes. Então, as crianças perdem muito tempo com os jogos, né? Uma porcentagem grande das crianças são realmente praticantes intensos de jogos, jogos de internet, né? E hoje, com os smartphones e tal,
Então, eu acho que isso é um detalhe, né? As crianças, elas ficaram mais sedentárias, porque mudou o tipo de diversão. Isso é um fator. Um outro fator é a facilidade da comida ruim, né? No meu tempo e no seu, eu sei que nós tínhamos lá a situação financeira parecida, comer um chips, nossa, era coisa para rico, né? A gente não comia chips. Nossa, comer um né? lanche, né? Nossa, o lanche era coisa para rico, né? Nós comíamos o quê? Fruta do pé, né? Eu saía ali, o nenê sumia de casa, no caso o nenê sou eu. O que a gente comia? Chegava à noite, eu tinha comido manga no Muita pé, manga. como é que é? Goiaba, mexerica, amora, pocã. mexerica, né? Uma vez eu até roubei um abacaxi do quintal de uma mulher lá, ela foi na casa da minha mãe depois pegou, ó, comi o abacaxi. Então o que a gente fazia? A gente se exercitava e a gente comia muito bem. Se exercitava, né? Fazendo traquinagem e depois correndo da mãe, sim. né? Agora hoje o que a gente faz? O que os nossos filhos fazem que a gente observa? O indivíduo senta lá, o menininho senta lá, enquanto ele está jogando, ele está comendo um chips, um baconzito. Aí na hora do almoço, nem percebe. Na hora do almoço ele come um lanche, porque ele não quer perder tempo para jogar. Enfim, mudou muito e não foi uma mudança para o bem, não, é uma mudança para o mal. Eu acho que essa geração, ela precisa ser cuidada, né, e ser conscientizada de que esse tipo de comportamento vai trazer muitos problemas. Então, acho que são esses dois fatores, né, mudança de estilo de vida, tanto nas brincadeiras quanto nos atrativos em termos de tecnologia. Luiz Gustavo está participando aqui. Luiz Gustavo, querido. Luiz Gustavo que foi pai esses dias, eu acho. Pois é, ele está dizendo bons tempos. Bons tempos, né? Bons tempos, né? Vamos lá, tem agora a pergunta da Rosilene Borges, que está participando aqui com a gente, e é uma pergunta que, olha, querida. Eu também vou esperar ansiosa pela resposta. Ela diz assim, ela pergunta se além da atividade física dá para pegar um atalho e fazer, por exemplo, uma criolipólise na área abdominal. Pode? Olha, essa pergunta é boa, muito boa. Então, tem a criolipólise, né? Mas tem as cirurgias mais tradicionais, né? Por exemplo, não, alguém já falou a bariátrica, mas assim, o que ela está falando é mais uma coisa estética, né? Você vai lá e faz uma abdominoplastia ou, né, queima com... Hoje as pessoas usam até gelo, né? Ali tem os procedimentos para diminuir a barriga. Eu acho que isso é uma ajuda temporária, né? E pode ser uma ajuda coadjuvante. Porque se o indivíduo fizer ali a sua plástica abdominal e não mudar o estilo de vida, o que vai acontecer? Vai acumular essa gordura toda de novo. Então é claro, se o indivíduo tem uma barriga muito grande e ele está disposto a mudar de vida, ele vai começar a se exercitar, ele vai começar a comer bem, ele vai administrar bem o estresse, mas a barriga está grande, então ele pode sim usar uma abdominoplastia para tirar o excesso de gordura abdominal e depois com a sua mudança de hábito de vida, ele não vai deixar acumular, tá? Porque eu conheço várias pacientes que fizeram abdominoplastia e 2, 3 anos depois estava com a gordura novamente. Então eu acho que serve sim, mas serve como alguma coisa coadjuvante e não como algo principal. É o que fala a Aparecida Ferreira, por exemplo. Ela fez a bariátrica, né? Eliminou muito peso, mas a gordura da região abdominal, ela relata que é muito complicado de eliminar. Ela, inclusive, vai fazer até uma outra correção cirúrgica. Porque a bariátrica aí é outra coisa, né? A bariátrica, eu vejo bariátrica aumentar a expectativa de vida de muitos pacientes. A bariátrica, quando é que se faz? A pessoa está muito acima do peso, ela tenta o tratamento, ela não consegue perder peso e ela está cheia de fator de risco, porque a obesidade vai avançando, tudo de ruim vai aparecendo. Então, o diabetes chega, a hipertensão arterial chega, os distúrbios de colesterol vão chegando, começa a ter distúrbios articulares, então começa a ter dor no joelho, no quadril, e aquilo vai virando uma bola de neve. Aí entra a bariátrica, que é fundamental.
né? Muitas vezes a bariátrica ela salva a vida. Eu tenho muitos pacientes que fizeram bariátrica e conseguiram se livrar do diabetes, da hipertensão, né? Pararam de tomar remédio. É claro que quando se faz a bariátrica, você perde um peso significativo e ficam alguns problemas estéticos, que às vezes é necessário fazer uma correção a posteriori, mas também vai exigir uma mudança de hábito de vida, né? Por isso que a bariátrica bem feita, ela é feita depois de um acompanhamento psicológico. Tem que ter todo um preparo, porque o corpo vai mudar radicalmente. Algumas pessoas não se reconhecem depois naquele corpo com bem menos peso. Então precisa fazer a bariátrica e depois continuar tomando cuidados, né? Dependendo da técnica da bariátrica, porque hoje a gente tem várias técnicas, às vezes depois de um tempo tem que refazer ou mudar a técnica para continuar tendo eficácia. Bariátrica pode salvar vidas, bariátrica pode aumentar a expectativa de vida. Então, eu particularmente gosto muito quando um paciente com obesidade mórbida opta por fazer bariátrica. Ó, a Sara Fedrigo está participando e ela faz um comentário, né? Ela diz que, como você bem sabe, ela passou, né, por um ganho de peso muito grande esses tempos atrás, com o aumento da barriga, e isso fez com que ela tivesse muita gordura no fígado, né? Ela quase precisou fazer uma biópsia por causa disso, mas com muita determinação, dieta controlada e exercício físico, ela conseguiu voltar ao peso, né? Não, ainda falta um pouco, ela diz, né? Mas que o fígado já não tem mais gordura. Perfeito. É bacana esse tipo de comentário. Exemplo perfeito, aqui, né? E depois, então, esse acúmulo de gordura abdominal e aí já agredindo o fígado, felizmente hoje você tem essas informações. Antigamente, provavelmente os nossos pais, eles tinham isso, eles nem imaginavam que tinham, eles continuavam cometendo os mesmos erros, continuavam aumentando a barriguinha, continuando engordando, e aí as doenças vinham chegando. O seu caso é um exemplo muito bem sucedido de diagnóstico precoce, mudança de estilo de vida e correção de um problema que tinha potencial para ser grave. E você conseguiu eliminá-lo através de mudanças de hábito de vida. Muito legal. Muito bom. Ó, o Júnior Cavalcante está por aqui, dizendo que demorou, mas chegou. A Jussaine hoje está por aqui também, assistindo. Nossa cunhada, minha cunhada, né? Valeu. Bom, deixa eu ver aqui quem mais. Olha, o seu Antônio, ele fez uma pergunta quando você estava falando sobre a questão... Você já tomou toda a sua? Não, só sobrou um restinho aqui. Bom, ele tá dizendo assim, quando você estava abordando a questão das bebidas alcoólicas, né? E então ele pergunta, e para quem não toma nenhuma bebida alcoólica, mas provavelmente tem lá aquela saliênciazinha, como diz o Marcelino. Sim. A bebida alcoólica é um fator para o aumento da barriga, né? Mas tem muitos outros. Não tomar bebida alcoólica é uma vantagem, legal, né? Apesar de alguns estudos mostrando que o vinho tinto, usado em quantidades pequenas, ele pode ser benéfico para a saúde. Mas a gente não ganha a barriguinha só com a bebida alcoólica. A gente ganha comendo o pãozinho, comendo o arroz branco, comendo o doce, né? Tomando um refrigerante. Então a gente ganha comendo esses carboidratos de absorção rápida. Então tem que diminuir essas coisas que fazem aumentar a barriga e aumentar as coisas que fazem a barriga diminuir, que são as verduras, os legumes, as frutas, né? As gorduras boas, azeite de oliva extra virgem, um monte na salada, comer castanha no meio do dia. No meio do dia eu tomo café da tarde, como um pãozinho com alguma coisa. Não, troca isso, não precisa comer um pãozinho. Pode comer uma fruta e comer umas castanhas. Isso tira a sua fome e mantém a sua disposição, né? Então tem que mudar a dieta. Não é só a bebida alcoólica que produz a barriga, não é só a cerveja. A Karen tem uma pergunta agora. Karen, querida, doutora Karen. A depender do caso, o balão intragástrico também é considerado um bom instrumento, né, para obesidade? Sim, é que esse balão intragástrico, então é colocado um balão, insufla, né? A vantagem é que é um procedimento reversível, né?
As bariátricas, a maior parte são mudanças de trânsito intestinal, né, ou redução de volume de câmaras que recebem alimentação. Agora, o balão intragástrico ele é temporário, então infla o balão no estômago, reduz o volume e a pessoa se obriga a comer bem menos. Né? E a hora que atinge o peso adequado, mudou o estilo de vida, desinsufla o balão e tira. Então é um procedimento totalmente reversível, essa é a grande vantagem. Mas até onde eu sei, o balão intragástrico ele faz perder menos peso do que a cirurgia bariátrica propriamente dita. Em alguns casos é uma boa indicação. A Isa está comentando aqui que ela vive correndo atrás do prejuízo porque ela sempre teve o HDL abaixo do normal. HDL é um problema, né? Então, HDL baixo, a gente precisa caprichar na atividade física e comer aquelas verduras, aqueles alimentos ricos em ômega 3. Então, a gente pode tomar o ômega 3 industrializado, mas pode conseguir essa suplementação com dieta melhor, comendo peixe, né, em especial o salmão e a sardinha. A linhaça é muito rica em ômega 3, chia é rica em ômega 3, né? Mas acima de tudo não ficar ingerindo muitos carboidratos de absorção rápida, porque isso interfere também no HDL. Olha, você falou sobre a questão, né, das cirurgias, a Fátima Laroque, ela quer saber se a cirurgia de abdominoplastia é de risco? Normalmente é uma cirurgia segura, é uma cirurgia relativamente simples. Tem que fazer exames pré-operatórios e procurar um cirurgião plástico de boa qualidade, né? Aqui em Arapongas, felizmente, a gente tem alguns muito bons, mas normalmente não dá complicação. Todo o procedimento cirúrgico tem algum risco, né? Lógico que a gente conhece casos em que foi feito uma abdominoplastia e deu errado. Aqui, com os meus cirurgiões plásticos aqui, da nossa comunidade médica, não conheço nenhum caso que tenha dado errado. Então, na minha concepção, é um procedimento bastante seguro se for feito por alguém competente com todos os cuidados necessários. Você falando do café da tarde, né? A Preta, lá de Najá, ela disse assim que toda tarde ela tem que tomar o cafezinho dela, né? O café da tarde. Porque senão ela sente muita dor de cabeça. Então, mas esse e ela pergunta o que é isso? Né? Provavelmente é uma enxaqueca, né? Porque a cafeína, ela funciona como um vasoconstrictor cerebral. Ele fecha as artérias cerebrais, então para enxaqueca pode funcionar. Você pode tomar seu cafezinho, Preta, não tem problema, mas não coloque açúcar, tá? Se você for adoçar, você adoça com a estévia, e estévia pura, não caia naquelas... nós vamos fazer uma live de adoçante, eu acho isso importante. Não pode cair naquelas armadilhas, né, no frasquinho escrito com estévia. Então tem estévia, mas tem ciclamato, tem aspartame, tem tudo que é ruim. Se tiver escrito com estévia, pode cair corre. Fora. Tem que ser 100%. 100% estévia. Então, aí, se você quiser adoçar, tem que ser com a estévia, né? Ou xilitol ou eritritol. A estévia é mais fácil. Não coloque açúcar no seu cafezinho, porque aí é um carboidrato de absorção rápida que está te atrapalhando. E o Marcelo Higino, como sempre, né? Marcelo Higino, fazendo uma pergunta, ele fala assim, ó, doutor, eu pedalo, faço academia, caminhada, tenho uma vida saudável, mas segundo pesquisas, é dos gordinhos que elas gostam mais. O que fazer então? Olha aí só, depois ele, entre parênteses, coloca, já colocou com medo, que é a minha esposa que não saiba dessa minha preocupação. Ô Marcelo, mas você não é gordinho não, eu te vi há pouco tempo, você tá bem, tá em forma, cara, você não tem barriga não. Né? Esses tempos a gente fez um encontro de ex-jogadores e 99,8% dos ex-jogadores estavam com uma baita barriga, né, Marcelo? Alguns de barriga assim assustadora. Mas você não, você está em forma, você está bem, né? Mas esse negócio de que é dos gordinhos que elas gostam mais, eu não sei. Isso é verdade, meu amor? Não. Opinião feminina, né? Eu, particularmente, poderia dizer que eu gosto mais dos gordinhos, porque os gordinhos têm mais problema de saúde e me dão um ganho melhor, né? Seria uma sacanagem falar isso. Mas não tem nenhuma vantagem em ser gordinho, não.
tá? A gente não está falando aqui nem de estética, né? De uma questão de saúde mesmo. Sim. A Rosânia Moreira está pedindo para você fazer uma live sobre enxaqueca. Mas esse assunto não esgota, né? A gente vai fazer sim. Nós vamos fazer logo, logo. Muito bem, meu amor. Gente, muito legal. Passamos um pouco do tempo, né? Foi muito boa a live, participação expressiva, pessoas inteligentes, as perguntas muito boas, né? E a gente vai explorando esse tipo de tema. O nosso objetivo aqui é um só, é fazer vocês melhorarem a saúde cerebral, né? A gente fala da saúde cerebral, mas se vocês seguirem essas dicas, a saúde vai melhorar como um todo, a vida melhora muito, tá? Então a gente vai fazendo mais e mais lives e sempre com esse objetivo, deixar vocês bem preparados para terem uma vida melhor. Na próxima segunda nós não teremos live, porque eu tenho um compromisso, eu vou viajar, um compromisso profissional, e aí então a gente não vai fazer live. Na outra segunda eu vou fazer uma live a pedidos sobre lombalgia, sobre dor nas costas. Na outra segunda nós temos compromisso também, nós vamos ficar 2 semanas sem live. Aí não vai ser compromisso profissional não, a outra é um passeio que nós vamos fazer. Nós pretendemos conhecer a cachoeira mais longa em extensão do mundo. Então nós vamos lá. Mas é verdade. Nossa, então nós temos que dar um jeito de fazer na próxima segunda, senão fica muito tempo sem live. Gente, então vamos fazer assim, ó, na próxima segunda nós vamos dar um jeito de fazer. Eu vou preparar, porque eu tenho um compromisso em outra cidade, mas eu vou dar um jeito de chegar a tempo para a gente fazer nossa live na segunda, tá? E aí vai ser sobre dor nas costas, porque vários pacientes me pediram para que eu fizesse uma live sobre isso. Né? Então a gente vai falar sobre esse assunto que é bastante interessante, né? Muito bem, o Gerson Rodrigues está dizendo que a live foi muito boa, mas que ele está vendo que vai ter que perder o excesso dele. Isso aí, para acompanhar as vitórias do Mateuzinho, melhor lateral direito do Brasil, lateral do Flamengo. Menino joga. Bom, e agora vem o Igor aí, né? Que eu sei que joga demais também. Que alegria, hein? Um pai ter 2 filhos no Flamengo é maravilhoso. E o pessoal já começa, né, a se despedir, agradecer pela live. Um abraço aí para Isilda Ralian, que está participando com a gente. A Regina Caminha também. Hélio Rodrigues por aqui. Hilde Assone. A Lilian já se despede, agradecendo também aqui a live. Que legal. A Irene Suzuki também. Legal, gente. Legal. Muito bom, muito bom. Aí mesmo. um abração para todos vocês, tá? É uma honra dividir essas informações, esse tempo com vocês, né? Nós já viramos um grupo muito querido, a gente se socializa por aqui, né? Tem aqueles que assistem depois, o meu querido amigo Nilton, o craque Nilton, o Odeni lá de São Paulo, um amigo muito querido, a Michele Lázaro, que sempre assiste também. Então tem um pessoal legal, meu pai que sempre assiste depois, eu mando para ele, a Neuza, pessoas muito queridas que acompanham as nossas lives, quando não ao vivo, acompanham depois. Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda. Beijão para todo mundo. Isso aí, ó, deixa eu só terminar. O Dionísio Zendrini está dizendo que a mãe dele o chamava de neném também. Aí, Dionísio. É por isso que nós dois gostamos de moto, deve ser por isso. É uma coisa meio padrão, né, que ele estava falando. É isso aí. Pessoal, muito obrigada Valeu, mais gente. uma vez por estarem aqui. Ótima semana para todo mundo. Abraço, Beijo, tchau. beijo.